Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre os 44 anos da Lei da Anistia. Eu, Juliano Domingues, e o professor Manuel Moraes recebemos Amparo Araújo, militante de direitos humanos e uma das fundadoras do movimento Tortura Nunca Mais. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Há 44 anos, o então presidente da República, João Batista Figueiredo, sancionava a Lei número 6.683, a chamada Lei da Anistia. Logo em seu primeiro artigo, o texto legal diz, abre aspas, é concedida anistia a todos quanto, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares, fecha aspas. 44 anos depois, Amparo Araújo, o que dizer da Lei da Anistia? Seja muito bem-vinda, né, professor Manuel, ao nosso programa. Bom, é uma honra estar aqui acompanhada de Manuel Moraes e estar aqui nesse espaço dessa universidade. E 44 anos depois, eu acho que ainda tem muita luta pela frente, né? Porque a lei ela ainda não foi aplicada em sua totalidade. Não temos justiça de transição ainda, né? Ainda tem muito a ser esclarecido, então temos ainda uma longa caminhada pela frente. Professor Manuel Moraes, 44 anos depois, o que dizer desse texto que a gente acabou de ler? A Lei da Anistia foi um movimento muito forte, social, resultado de uma pressão popular que teve como protagonistas as mulheres, né, Amparo? Nos comitês nacionais da anistia. As mães, as né? mães, as né? mulheres. Isso, os comitês brasileiros da anistia. Mas essa lei, especificamente, que você leu os dois artigos, ela não é a lei que a população reivindicava, né, Amparo? A luta da população civil, da sociedade civil, era por uma lei da anistia que não significasse um impedimento à justiça, né? Não era um habeas corpus aos torturadores. Não existe nenhum tipo de amparo no direito internacional ao tipo de prática de auto-perdão que se praticou no Brasil, né? Isso não tem a ver com a doutrina internacional, isso tem a ver com uma articulação que perpassa a Operação Condor, porque essa lei ela é muito parecida com várias outras leis de anistia que foram promovidas pelos estados ditatoriais naquele período. Então, a interpretação que um certo setor, né, do judiciário brasileiro, principalmente o STF, no julgamento da DPF 156, gerou uma interpretação equivocada, ao meu ver, ao controle de convencionalidade, que é a determinação da Convenção Americana de Direitos Humanos, da investigação do Brasil, da responsabilidade do Brasil para entregar aos familiares os corpos daqueles que ainda estão desaparecidos no Brasil, que são mais de uma centena, e também de que se crie, né, condições para a não repetição, para que jamais aconteça as graves violações de direitos humanos praticadas na ditadura. Amparo, a senhora falou que 44 anos depois há muito ainda o que ser feito, há muita luta pela frente. Que aspectos a senhora destacaria como aqueles principais? Que aspectos não foram cumpridos e que são essenciais de serem cumpridos? A punição dos assassinos, torturadores, né? As pessoas que prenderam ilegalmente militantes políticos que mataram, né, sob tortura e que desapareceram com os corpos, que é um direito fundamental de todos nós, cristãos, né? Viver o luto, enterrar nossos mortos. E o que sempre aparece, sempre me vem à mente é quanto o Brasil é tolerante, é compassivo, assim, é cúmplice desse tipo de violência, porque veio realmente no bojo da Operação Condor. Essa lei ela foi negociada para todos os países, mas os outros países como Argentina, Uruguai, Paraguai,
o Chile, puniram os torturadores, prenderam, né? O último presidente, o Videla, morreu preso. Agora aqui, a nossa cultura é de negociata, não é nem de negociação, é negociata que vem desde a colônia e está, hoje, em pleno século XXI, nós continuamos vivendo essa cultura e parece que nós, os brasileiros, não queremos mudar. Estamos aí sempre conciliando, né, fazendo concessão. Eu acho que nós, os familiares, não devemos fazer concessões. Nós podemos até compreender esse momento, né, as circunstâncias, o que precisa ir mais devagar, mas nós temos que um dia, pelo menos, uma vez na história do Brasil, ter uma certa ruptura, né? Com essa coisa feia de negociar tudo. Se negocia aqui até a alma das pessoas, até os corpos, os ossos que não nos entregam, para que a gente possa dar um enterro digno. Professor Manuel Moraes, foi mencionado pela nossa convidada, Amparo, também foi mencionada também pelo senhor a Operação Condor. Gostaria de pedir para que o senhor recuperasse um pouco os aspectos, né, que o senhor fala, a lei da anistia vem no bojo da Operação Condor. De que maneira? É porque quando a mudança da geopolítica internacional, principalmente do arco do apoio americano às ditaduras do eixo, né, principalmente aqui da América do Sul, essas ditaduras entenderam que os Estados Unidos, quando mudou o apoio às ditaduras, esses governos iam transitar para exilados que viriam e dariam amplos poderes populares a uma revisão e a condenação desses agentes. Então eles começaram a planejar. Já havia um planejamento anterior à Operação Condor, que isso tudo hoje está documentado, de troca de armas, troca de informações. Por exemplo, se Amparo saísse do Brasil, fosse para o Paraguai, então já havia fotos, imagens, documentos, sem falar tecnologia de tortura, torturadores saíram do Brasil, iam treinar argentinos iam para cá. Havia todo inclusive um centro financiado pela CIA, que era a Escola do Panamá, que era um centro de tortura, um centro de difusão de técnicas de tortura na América Latina. Então, tudo isso planejado pela CIA. Então, quando as ditaduras perceberam que os Estados Unidos abandonaram o apoio às ditaduras, eles imediatamente planejaram o assassinato de milhares de líderes que supostamente iriam, na redemocratização, assumir o poder e ameaçá-los. Então, eles literalmente, cada país, foram identificando quem são as pessoas que não podem voltar, quem são os inimigos de morte, que esse governo não pode aceitar que volte ao Brasil, ou que venha a governar, ou que venha a se beneficiar, entre aspas, de uma anistia. Então, foi assim que eles praticaram, na América Latina, a morte em torno de mais de 30 mil pessoas planejadas. Tudo isso planejado com agentes, assassinatos em série, né? E, claro, tudo isso camuflado. Só veio à tona depois da redemocratização. No próximo bloco eu vou pedir para que Amparo conte um pouco dessa história, né, como alguém que vivenciou no dia a dia. No próximo bloco também tem a reportagem de Marcelo Dantas, que traz um panorama de um pouco do que a gente falou aqui, que é o debate sobre a anistia política em outros países, sobretudo em relação aos nossos vizinhos. E daqui a pouco a gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os 44 anos da Lei da Anistia. E quando a gente fala sobre esse tema, normalmente surgem comparações, já surgiram aqui, entre o Brasil e outros países, sobretudo os nossos vizinhos, como a Argentina e o Chile. A reportagem de Marcelo Dantas trata justamente disso. Vamos conferir. No dia 11 de setembro de 1973, um importante prédio era atingido num país próximo do Brasil. A data é referente ao golpe militar no Chile, onde o futuro ditador Augusto Pinochet ordenou que a sede do governo chileno fosse bombardeado, o que levou à morte do presidente Salvador Allende, eleito democraticamente. O historiador chileno Pedro Rosas Aravena explica que o golpe foi arquitetado por militares, oligarquia e setores conservadores contrários ao governo Allende e da União Popular,
uma coalizão de partidos de esquerda. O golpe foi um marco sangrento na história do país. A partir del golpe se produce una violación masiva de los derechos humanos. Gran cantidad de personas fueron encarceladas, fueron llevadas a centros de detención, de tortura, algunos centros conocidos, otros centros clandestinos. Personas fueron ejecutadas, ¿no? Sin juicios, otras fueron ejecutadas con juicios sumarios por la justicia militar, otros fueron simplemente asesinados y desaparecidos. Na América Latina, o século XX ficou marcado por golpes de Estado e ditaduras militares que violaram os direitos humanos. Com a retomada democrática, os países buscavam então a construção de um outro futuro, e para isso, olhar ao passado se fez necessário. Foi então que o tema anistia política se fez presente em países como a Argentina, Brasil e o Chile. A busca por justiça e reparação na Argentina é o tema do filme Argentina 1985, do diretor Santiago Mitre. O filme acompanha a jornada dos promotores Julio Estracera, interpretado por Ricardo Darín, e Luiz Ocampos, interpretado por Peter Lanzani, que 2 anos depois do fim da ditadura argentina, levaram os líderes do governo autoritário ao Tribunal Civil, onde foram condenados. Pedro Rosas destaca que Brasil, Chile e Argentina possuem maior alcance para dar visibilidade ao tema da anistia e da ditadura, mas que não é o caso de outras nações. Argentina, Brasil y Chile tienen la posibilidad de levantar una resistencia, una contramemoria pública, construir posteriormente, ¿no? Una narrativa pública con Europa, con los Estados Unidos, ¿no? Internacional. Pero en el caso de un sector de la sociedad peruana, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, ¿no? Por ejemplo, o de otros países del tercer mundo, nosotros lo que vemos es una ausencia de imagen. Sobre a anistia chilena, o acadêmico ressalta ainda que a lei, o poder e a impunidade da ditadura permanecem na sociedade e fragiliza a democracia, como nos casos da não aplicação da lei para os ditadores idosos, doentes e os que têm foro político. La ley de amnistía, que se hace en 1978, se deroga en 1998, sigue operando en la sociedad en términos de sus consecuencias, ya no como una figura jurídica, sino como una figura política y simbólica de efecto real en la sociedad. Vamos então continuar aqui, né, a conversa sobre como aconteceu em outros países, né, tanto a transição quanto a discussão sobre, e aí nesse âmbito das punições. Professor Manuel Moraes, do ponto de vista comparado, o que seria exemplo a ser seguido e em relação ao que aconteceu aqui no Brasil? No Brasil houve uma cooperação do judiciário. E isso fez com que houvesse na ditadura militar, né, o golpe civil-militar de 64, depois a ditadura, o que a gente chama de legalidade autoritária. As leis, a ditadura, os atos institucionais, que são uma tentativa de legalizar o golpe de Estado, né, civil-militar de 64, os militares fizeram atos institucionais. Eles foram adaptados a uma Constituição. Então, isso em 68, 69, virou uma espécie de que a gente chama de carta constitucional, porque não é uma Constituição, mas essa legalidade autoritária deu a sensação à sociedade, às pessoas que, vejam, havia censura na imprensa, como você bem conhece. Então, os meios de comunicação, todos eles eram acoplados, porque eram grandes empresas, conglomerados, que cresceram durante a ditadura militar. Então, houve toda uma conivência, né, dessa coisa da imprensa comercial e, portanto, isso criou uma espécie de fantasia do que se chamava milagre brasileiro. As pessoas se sentiam mais seguras, as pessoas achavam que estavam sendo mais empregadas e, portanto, mais seguras. E quem ameaçava a segurança e a democracia desse país, que não existia democracia, era um biombo, era uma fantasia, era exatamente a luta armada. Então, na medida que os revolucionários, as pessoas que compreendiam que era ditadura, se organizaram em partidos clandestinos e começaram a atuar, né, porque já que você não tem liberdade de expressão, já que você não pode se organizar em partido, o que sobra é luta armada. E quando isso acontece,
a ditadura se organiza já de uma forma tirânica desde o início, né? Porque eu não sou defensor de que houve dita branda, né? A ditadura ela já começou matando 2 estudantes no primeiro dia aqui em Recife, né? Então não existe dita branda, mas o fato é que quando a sociedade se organiza na luta armada, também a ditadura se organiza de forma mais profissional ainda, né? Criando os DOI-CODES. E aí, com a criação do DOI-CODE, a ação de repressão se torna mais efetiva e, consequentemente, mais mortos vão acontecer. E aí, Amparo, eu queria que a senhora compartilhasse conosco esse momento, né? Quem era Amparo na década de 60, de que maneira Amparo militou? Conta pra gente um pouco da sua história. Eu tinha acabado de entrar no ginásio, né? Tinha feito a admissão lá no interior de Alagoas, numa cidade chamada Anadia. Eu tinha 14 anos, aí veio o golpe. Aí a sensação que eu tinha era que eu estava assim caminhando, né? 14 anos, os hormônios à flor da pele, né? O crescimento todo. Eu estava assim caminhando, aí de repente me cai uma barreira imensa. E ela era quase intransponível, eu só tinha 2 opções. Ou eu morria de tédio, ou eu arrebentava tudo aquilo. Aí começamos a ter problemas lá na minha cidade, com minha família, porque o prefeito, a corrupção é muito antiga aqui, né? Ele roubava, o ginásio era à noite, e não tinha energia da Chesf na época, era a motor. E ele nunca tinha óleo suficiente para passar e ter as aulas de noite. Aí fizemos uma pequena passeata. Eu juro que, por Deus, que eu não me lembro, mas me acusam de ter jogado uma pedra que bateu na cabeça da mulher do prefeito, porque ela começou a jogar lixo nos estudantes. Um bando de criança, na verdade, 14 anos, a gente está entrando na adolescência. Aí isso foi um problema seríssimo para minha família, e minha família me exilou. Eu fui estudar num colégio de freira no interior de São Paulo. A minha sorte é que meu irmão mais velho, ele participava da Juventude Universitária Católica, e o padre da cidade onde tinha esse colégio era um dos coordenadores desse movimento. Então esse padre me salva, porque senão eu não teria lido nada mais além do que Poliana Menina, Poliana Mulher, né? Aí porque ele conseguiu que as freiras fizessem uma grande concessão, deixasse eu ler os livros de Graciliano Ramos. E aí ele me levava a todos, aí a minha formação política continuou, né? Mas depois esse colégio, ele era assim caríssimo, e minha mãe não pôde continuar bancando. Aí eu fui estudar na escola pública, se não era no interior de São Paulo, eu voltei para São Paulo com mamãe morava lá, né? Aí eu começo, meu irmão me levava para as reuniões, né? A biblioteca do meu irmão, que estudava sociologia na PUC, eu li, assim, devorei todos, eu sempre gostei muito de ler. Aí daí para eu entrar para a Eliane foi um pulo, porque ele entrou e eu já participava das reuniões, assim, na verdade, ele me levava para passear e o passeio era as reuniões. Eu fiz isso com minhas filhas também, né? Aí foi assim que eu entrei. Então a senhora ingressa na Ação Eliane. Libertadora Nacional. Sim. Isso em que ano? De 67, né? Aí, em seguida, a Eliane começa a fazer ações armadas. Uma das primeiras ações foi uma expropriação ao Banco Francês Italiano, e foi usado o carro do meu irmão com placa fria, mas aí esse carro caiu, e aí, nesse momento, meu irmão foi preso, né, pela 3ª ou 4ª vez já. Aí ele precisa ele sair daqui, ele sai do Brasil, vai para a União Soviética, aí depois vai fazer o treinamento dele militar em Cuba, e eu já fico praticamente clandestino aqui no Brasil, né? Aí, mas continuo um pouco, continuei meus estudos, meio assim uma semi-clandestinidade. Aí, quando ele volta, em dezembro de 70, eu me reencontro com ele em janeiro de 71, aí eu reingresso com tudo na LN, né? Ele é morto em junho de 71. Dia 16 de junho é meu aniversário, eu ganhei de presente um treinamento de tiro, uma caixa de chocolate e um chá. E aí a luta continuou, e a vida também. Era assim, ó. O que eu posso dizer
é que a gente nunca sabia se ia estar vivo daqui a 5 minutos, né? E a dimensão de tempo era completamente diferente a essa que temos hoje. No próximo bloco tem um pouco mais de história, né? Com Amparo Araújo, o professor Manuel Moraes, e tem também o Povo Fala. Você sabe o que significa a lei da anistia para a história do Brasil? A gente fez essa pergunta daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os 44 anos da Lei da Anistia. Agora é hora do quadro Povo Fala com Paulo Pinheiro. A lei de anistia perdoou pessoas que cometeram crimes durante a ditadura militar brasileira. Na legislação que inocentou esses personagens estão descritos crimes políticos e eleitorais, cometidos entre setembro de 1961 e agosto de 1979. No Fala Povo de hoje, o TVDH quer saber. Você sabe o que significa a lei de anistia para a história do Brasil? Significa em deixar os militares da ditadura impunes e inocentar sobre o que eles fizeram na nossa história. Eu lembro de estudar no ensino médio sobre, mas eu não tenho muito conhecimento a mais que isso. A lei da anistia significa coisas boas e coisas ruins. Até porque a lei da anistia foi o perdão de crimes políticos na época da ditadura. Porém, as pessoas que foram perdoadas, muitas, elas fizeram o que na época se chamava crimes políticos, mas na verdade era uma proteção da democracia. Porém, muitas pessoas também que causaram a ditadura também foram perdoadas. E isso não era algo bom, porque realmente elas atentaram contra a democracia naquela época. Vamos então continuar a falar aqui sobre essa questão da memória, né? A gente pergunta às pessoas se elas sabem o que significa a lei da anistia. E aí estou começando pelo professor Manuel, que é um profundo estudioso e conhecedor da discussão sobre memória e a relação entre memória e justiça de transição, não é isso, professor Manuel? Queria que o senhor trouxesse para a gente como é que memória, preservação da memória, se conecta com justiça de transição e daí a relevância das pessoas terem ideia do que terem um conhecimento do que foi a lei da anistia. A anistia no Brasil é a anistia dos fatos, não é? Ou seja, o que se anistiou na lei foram os atos que, em tese, foram praticados em função da clandestinidade. Mas o que se quer fazer no Brasil é uma anistia da memória, que isso é um equívoco pensar dessa forma. Tanto é um equívoco que quando você pede anistia política, no caso, na Comissão da Anistia no Brasil, ou em qualquer órgão, né, da história desse processo de anistia da reparação, você trazia a documentação que provava a sua perseguição. Então a anistia foi dos fatos e não da memória. Ou seja, não se quer, em momento algum no Brasil, ou se propõe, né, negar o que aconteceu. Essa negação veio do aparato do Estado, ou seja, o aparato repressor, aqueles que transitaram, né, para a democracia no poder no Brasil, que essa foi, na verdade, a grande exceção da América Latina. Por isso que Amparo muito bem disse que a nossa justiça de transição é imperfeita, ela é inconclusa, porque a nossa justiça de transição ela começou com a reparação, ela avançou na reforma das instituições. Se a gente colocar o marco da Constituição de 88, né, como sendo um lugar de revisão do Estado brasileiro, mas ela não avançou na justiça. Na verdade, nós temos uma ampla impunidade no Brasil. Para você ter uma ideia, só 2 agentes da ditadura foram efetivamente processados e, recentemente, tiveram sanções penais efetivadas pela justiça. Agora, Amparo, a senhora que viveu tudo isso, né, de maneira muito intensa, e de que maneira a senhora percebe essa memória sobretudo entre os jovens, né? A senhora avalia que essa memória está viva, as pessoas percebem o que aconteceu de uma maneira cristalina ou não? Ainda há muita confusão e má interpretação a respeito do que aconteceu? Não, eu acho que há todo um processo de desinformação, não é? Há todo um investimento no esquecimento. Então, e
Fora toda a questão tecnológica, o excesso de informação, isso faz com que a sociedade não tenha mais memória. E não ter memória significa não ter identidade. As pessoas antigamente sabiam a história dos seus ancestrais, hoje não sabem nem a história do pai nem da mãe. E a sua própria história, as pessoas não têm identidade. Por isso também essa estratégia foi utilizada pela direita para se reestruturar e se consolidar, porque eles focaram no grupo de pessoas que nunca foram nada, que nunca pertenceram a nada, que nunca tiveram convicção de nada, que nunca teve coragem de dizer eu sou fulano, ou assumir qualquer erro que tenha feito, está sempre culpando os outros. Aí isso tem um reflexo muito negativo na juventude. Mas eu acredito na força da juventude porque as pessoas são pessoas, né? São humanas e tem formas e formas de entrar em contato com a realidade. Então, ao mesmo tempo que a gente encontra uma quantidade enorme de jovens brilhantes, a gente encontra também uma quantidade enorme de pessoas que não estão nem aí para realidade nenhuma. Não é só a realidade política. Agora, isso na nossa época também acontecia. Eu me encontro com pessoas que nem sabia que houve ditadura nesse país, né? Então, é essa caminhada e a gente não pode desistir nem desacreditar na força da juventude. A gente tem agora uma organização que iniciou e está bem orgânica, que é o grupo de filhos e netos de mortos e desaparecidos políticos, de militantes, de ex-presos políticos, que está aí com força total, né, Manuel? E está um trabalho assim maravilhoso e a cada dia surgem mais pessoas, né? Pessoas que tinham, porque o medo as pessoas carregam para onde vão, e tem muita gente, sobrinhos e netos e filhos, que tem muito medo. Mas aí essa organização que surgiu é espelhado na experiência da Argentina, que os filhos e netos na Argentina são muito bem organizados, né? Aí esse intercâmbio possibilitou que aqui também surgisse essa articulação que está assim, eu estou muito feliz com o que eu tenho visto, né? E as ações e atitudes que eles estão tomando, eu acho que a gente pode ficar um pouco despreocupada, que a nossa luta, as nossas bandeiras terão novos braços para carregá-las. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando a nossa convidada, Emanuel Moraes, responde uma pergunta feita por você que acompanha o TV Direitos Humanos. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição trata dos 44 anos da Lei da Anistia. Manuel Moraes e Amparo Araújo respondem agora a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa, porque chegou a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Wilma Santos. A Lei da Anistia foi sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo, que beneficiou os exilados que puderam voltar ao Brasil. Os clandestinos deixaram de se esconder da polícia. Os réus tiveram seus processos anulados no Tribunal Militar. Os presos foram liberados dos presídios e das delegacias. Com essa lei, também foi possível o perdão aos torturadores da época. Sobre o assunto, a estudante de História da Universidade Federal de Pernambuco, Maria Luísa, tem uma pergunta ao TVDH. A lei da anistia se aplica àqueles que até hoje aclamam abertamente por torturadores e ditadores do regime militar de 64? A gente agradece então a Maria Luísa pela pergunta e passo primeiro para o professor Manuel Moraes. Hoje, a partir do Estado Democrático de Direito, a Constituição de 88 criminaliza qualquer manifestação pró-ditadura militar no Brasil. Então é crime defender tortura, defender ditadura, fazer qualquer movimento numa tentativa de derrubar um governo democraticamente eleito, atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então a resposta para quem está nos assistindo é que não cabe anistia para quem atenta, inclusive não só imprescritível, como também não é passível de graça. Atentados contra o Estado Democrático de Direito. Perfeito. Para Amparo, eu vou adicionar só uma coisa a mais na pergunta que chegou da Maria Luísa.
de que maneira a senhora que vivenciou, né, o que a senhora vivenciou, interpretou e viu essas manifestações, né, na história recente do Brasil, manifestações de rua, né, pedindo intervenção militar, o 8 de janeiro que a gente acompanhou. De que maneira isso tocou a senhora? De que maneira a senhora percebeu isso? Bom, primeiro a gente fica chocado, né? Mas depois, se a gente começa a analisar historicamente as origens desse movimento, a gente compreende que não é só aqui no Brasil. E essa estratégia ela vem sendo montada desde o final da Segunda Guerra, quando houve uma derrota, né? E o surgimento do Estado Democrático de Direito. Eu acho que nós vacilamos um pouco. A gente acreditou que o Estado Democrático de Direito tivesse chegado, tivesse sido conquistado e que fosse ficar para sempre. Trabalhamos nesse período todo, consolidamos algumas instituições, como o Ministério Público e outras instituições para garantir o Estado Democrático de Direito, mas houve alguma falha, não fomos assim rigorosos, não é? Nós fomos tolerantes com as coisas que foram surgindo, né? Não trabalhamos a formação política da nossa juventude nem do nosso povo. E aí os ideólogos da direita eles são preparados e eles montaram essa estratégia de retomada que não é só aqui, a gente sabe que não é só aqui. E esse absurdo aconteceu, focaram justamente num segmento da população que era sensível a esse tipo de coisa, né? Porque as pessoas estão vulneráveis às influências, principalmente uma comunicação tipo direta, assim, não é? O tempo todo a mesma coisa, principalmente nos últimos 4 anos, mas não começou nos últimos 4 anos, né? Que a gente teve ali em 2013, né? Uma movimentação muito nesse sentido. E aí deu no que deu, não é? Agora, eu acho que tem uma coisa que a gente sabe quem é quem nesse país. A gente tem 50 e tantos milhões de pessoas que pensam, que são da direita e se assumem, eles batem no peito agora e dizem eu sou. Pelo menos tem essa coragem. E aí a gente sabe quem é quem e onde estão. Não é? Aí a gente não pode vacilar de novo, a gente tem que trabalhar, não ser intolerante com essas pessoas, tentar dialogar e ver se a gente consegue reverter esse quadro, porque não é só as pessoas que não têm informação, são pessoas, juízes de direito, médicos, desembargadores, pessoas assim que têm conhecimento, mas elas são assim, é da natureza delas serem perversas. Então a gente tem que tentar sensibilizá-la e fazer que ela tenha assim um pouco de ver com a razão, não é? Em vez de ser com a emoção. Mas é muito difícil porque eles não têm argumento, né? Eles gostam muito de gritar, né? Então a gente tem que ter assim muita paciência e muita sabedoria para lidar com essas pessoas, porque às vezes são nossos familiares, não é? Nossos amigos, nossos vizinhos, o porteiro dos nossos prédios. Então a gente tem que assim pedir muita paciência e sabedoria para lidar com essa situação. É horrível, é deprimente às vezes, e a gente fica querendo até desistir, mas a gente não pode desistir. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema os 44 anos da Lei da Anistia. E aí, pergunta ao professor Manuel Moraes, né? Terminamos o bloco passado falando sobre em que situações a anistia ela pode ser aplicada ou não. E aí, professor Manuel Moraes, queria resgatar um pouco, não somente, principalmente o 8 de janeiro, ao qual a gente se referiu no bloco passado, e também a palavra anistia na década de 70, 80 e no período da redemocratização. Em determinado momento, falava-se sobre a anistia ampla, geral e restrita. Nesse segundo momento, fala-se sobre sem anistia. Queria que o senhor, como professor, de maneira didática, para quem eventualmente não tem muito
contato com esse debate, explicasse para a gente esses dois momentos e a diferença entre a anistia do período da redemocratização e a discussão sobre a anistia nesse momento agora. Muito bom, Juliano. Eu acho que é importante a gente lembrar que o debate jurídico perpassa o próprio ambiente legal. Não é o que a gente chama de segurança jurídica. Então, dentro de uma ordem ditatorial, a anistia era suplantar uma série de leis autoritárias que expulsaram brasileiros, que prenderam brasileiros, que perseguiram pessoas e que todas elas eram baseadas numa legalidade autoritária. Eram leis que, como eu disse, foram constitucionalizadas pela força das armas, né? Portanto, era uma legalidade que foi superada pela Constituição de 88. Nesse momento do Brasil, nós estamos em plena democracia, pleno Estado Democrático de Direito. Então, nesse sentido, o próprio Bolsonaro, né, ex-presidente da República, assinou uma série de leis fazendo a revisão da Lei de Segurança Nacional. E essa revisão incorporou no Código Penal uma série de dispositivos que a gente chama de a defesa do Estado Democrático de Direito. Então, quando, no 8 de janeiro, as pessoas se levantaram contra os órgãos, né, o Parlamento, contra o Congresso Nacional, invadiram e foram contra a manutenção do Estado Democrático de Direito, praticaram crimes contra a democracia. Aí essa nova ordem jurídica entende que esses crimes não cabem à anistia. Ou seja, agora, daí a ideia do sem anistia. Exatamente, ou seja, o sem anistia na prática não quer dizer, não está se reportando ao fenômeno de 79, está se reportando ao fenômeno constitucional do Estado Democrático e da segurança jurídica que a nossa Constituição garante. Porque, veja, nós precisamos ter, e isso está na literatura contemporânea da ciência política, mecanismos, a chamada democracia defensiva. Porque a democracia ela tá erodindo pelas redes sociais, ela está sendo ameaçada internacionalmente, como o Amparo disse. Então, já existe na doutrina internacional o conceito de democracia defensiva. Quer dizer, a democracia cria mecanismos para se defender. Porque o Estado não pode ficar à margem, ela não pode ver ser urdida um golpe e não reagir. Então, o que aconteceu no Brasil foi uma reação bem sucedida dos mecanismos jurídicos, né, que a Constituição de 88 criou. O Supremo Tribunal Federal, como órgão que tem a jurisdição constitucional, né, o governo federal, a partir do qual ele conseguiu, através dos mecanismos de governo e controle, de governança das Forças Armadas, reagir àquele movimento, que foi um levante que estava sendo planejado durante 4 anos. Né? Então, todo o Brasil assistiu à construção do 8 de janeiro. Assim como o golpe de 64 não pode ser explicado em 64, tem que entender o que aconteceu antes, o 8 de janeiro não se explica no 8 de janeiro. É todo um processo anterior, né, de tentativa de erudir a democracia no Brasil. E, para isso, a própria democracia, o Estado Democrático de Direito, criou remédios. E um desses remédios é a responsabilização e punição daqueles que praticaram crimes contra o Estado Democrático de Direito. Amparo Araújo, a senhora, iniciamos o programa falando sobre os 44 anos, é o tema do nosso programa, dessa edição, os 44 anos da Lei da Anistia, e a senhora ressaltou de início que ainda há muita luta pela frente. Apesar de terem se passado 44 anos, a minha pergunta é, a senhora acha que o 8 de janeiro teria acontecido da forma como aconteceu, caso a Lei da Anistia tivesse sido cumprida como a senhora defendeu que ela devesse ser cumprida, ou seja, se o país de fato tivesse, né, realizado as punições, né, assim como vizinhos, né, como a senhora própria e o professor Manuel citaram, a Argentina fez, teria acontecido o 8 de janeiro, a senhora acha, da forma como aconteceu? Eu acredito que sim, mas fico em dúvida porque é um grupo muito significativo da sociedade brasileira que pensa daquela forma, que está disposto a agir daquela forma. Mas a impunidade, a violência policial, por exemplo, e a impunidade que daquela época reflete no que acontece hoje. Teve uma chacina no Guarujá esses dias, né? Aqui a gente, no Rio de Janeiro, tem chacina direto. A democracia, hoje em dia, na verdade, existe para algum segmento da sociedade. Por exemplo, eu que moro aqui na Zona Norte, no Espinheiro, essa universidade que está aqui localizada, a gente tem uma democracia.
Mas no Alto José do Pino, no Alto da Besta, não tem, não. A polícia chega lá, é pontapé na porta, é do jeito que fazia conosco na década de 70. Então, a gente tem que analisar tudo por aí, não é? E essas pessoas que moram na periferia, elas continuam vivendo em plena ditadura, não é? E estão sujeitas a todo tipo de arbitrariedade, inclusive se ser influenciado através da religião, que foi um instrumento que a direita utilizou para catequizar as pessoas, literalmente, né, que está em todos os bairros. Em todas as ruas tem uma igreja e as pessoas vão para lá no seu desespero e ali elas têm pessoas treinadas para catequizá-las, né? Como os portugueses fizeram quando chegaram aqui com a população originária do Brasil. Então, eu acho que se tivesse tido uma justiça de transição, que se os responsáveis pelas mortes durante a ditadura, pelas torturas, por todos os crimes, tivessem sido punidos, pode ser que a gente hoje estivesse vivendo uma realidade um pouquinho diferente. Professor Manuel Moraes também pensa da mesma forma? Concordo plenamente, por conta da necessidade de compreender que o movimento que faz a diferença na Argentina, no Chile, né, e outros países da América Latina é a ampla participação popular dentro dessa agenda por justiça de transição. O que faltou, e acrescentando, né, o que a Amparo falou, é que no Brasil esse movimento não tem a mesma força popular. Né? As manifestações de rua na Argentina são coisas que param realmente no Uruguai, né? A sociedade ela entende a gravidade do que aconteceu. No Brasil houve essa digamos assim, essa contemplação, essa conivência que vem com a presença, né, dos órgãos de comunicação contribuindo para a ditadura militar, a falta de punição aos agentes da ditadura. Então, a transição brasileira ela é inconclusa, incompleta, e ela só vai se efetivar quando a gente tiver políticas públicas que ampliem a memória. Porque você hoje tem, por exemplo, em Pernambuco, o Memorial da Democracia, mas ele são 6 equipamentos que foram construídos depois das Comissões da Verdade. Mas se a gente pegar o somatório de recomendações, éramos para ter hoje mais de 28. Então veja o número, né, de memoriais que ainda precisam ser edificados, de ações de políticas públicas que precisam ser efetivadas para que a gente mude a consciência das pessoas da gravidade de uma ditadura militar. Amparo, para a gente encerrar, a senhora é otimista em relação a isso que o professor Manuel se referiu, sobre uma mudança de percepção, uma mudança de entendimento da sociedade quanto à gravidade, né, do autoritarismo ou de ditaduras? Eu acho que seria fundamental que o Estado brasileiro investisse em educação pública com fé mesmo, com afinco, e que formassem professores que, por sua vez, estivessem dispostos a formar novos cidadãos para o nosso país. É um processo demorado, porque uma mudança cultural é muito longa para acontecer. Então, mas eu não perco a minha esperança de que um dia isso vai acontecer. E eu acho que podemos esperar, sim, grandes melhorias a partir da educação, de uma formação política dos professores e de todos os agentes públicos, né? Para que acolha, quando uma pessoa da periferia ou de qualquer lugar for a um órgão público buscar um serviço, ele seja bem atendido, seja tratado como cidadão, ele vai aos poucos compreendendo, porque senão a gente não tem saída. A saída, para mim, é a partir das escolas públicas e privadas também, mas as privadas, né, a gente sabe que o que manda mesmo é o capital, né? Mas as escolas públicas, eu acho que é onde está uma grande parte da população, vale um investimento de peso. Infelizmente, nosso tempo acabou. Amparo Araújo, muito obrigado pela participação no nosso programa, né? Amparo Araújo, militante de direitos humanos, foi fundadora, né, Manuel, do movimento Tortura Nunca Mais. Quando eu olho para trás, minha gente, eu 14 anos, quantos anos? Faz as contas aí. Aí, né? Mas muita história, não pode parar, não. Vai sempre na luta, isso é que importa. Então, mais uma vez, obrigado, né, Manuel? A gente agradece a Amparo Araújo pela participação. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara,
produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!